Fala pessoal, hoje queremos falar um pouquinho sobre a tributação de lucros e dividendos que provavelmente já irá acontecer a partir de 2026. Mas antes de irmos para o vídeo, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com empresários para ficarem por dentro deste assunto. Bora lá? Bom pessoal, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital. E hoje nós queremos falar um pouquinho com vocês sobre essa tributação de lucros e dividendos, a tributação de imposto de renda sobre os lucros que será cobrado sobre as pessoas físicas a partir de 2026, se o projeto de lei for sancionado pelo presidente ainda em 2025. Então nós queremos detalhar um pouquinho mais esse assunto para você e tirar todas as suas dúvidas e talvez te mostrar como você pode escapar dessa tributação. Bom, a tributação de lucros e dividendos ela surgiu, claro, junto com o projeto de lei da isenção do imposto de renda até R$5.000. Elas estão no mesmo projeto de lei e claro que o governo sempre disse isso e agora está cumprindo aquilo que sempre falou, que é tributar as altas rendas. Então ele está tirando a tributação de rendas mais baixas e tributando a alta renda para compensar, né, porque o governo não quer perder a arrecadação. Então ele tira de um lado e tributa do outro. Então é aí que surgiu a tributação sobre lucros e dividendos que são distribuídos para as pessoas físicas. Esse projeto de lei ele já está aprovado no Senado e hoje, atualmente, ele só falta a sanção do presidente. Se essa sanção acontecer em 2025, a lei já entra em vigor em 2026. Então, a partir de 2026, nós já teremos tributação sobre essas distribuições de lucros. Agora, se essa sanção acontecer em 2026, a lei só vai entrar em vigor em 2027 e ainda nós ganhamos um ano aí dessa isenção aí que nós temos hoje, que é um benefício sobre a distribuição de lucros e dividendos. Mas vamos detalhar um pouquinho mais e explicar para vocês como que isso vai funcionar. A distribuição de lucros e dividendos, a tributação sobre esses lucros, ela só vai acontecer quando a distribuição for maior que R$50.000 dentro do mês. Então, se você fizer uma distribuição, a sua empresa distribuir lucros aos sócios em até R$50.000 para cada sócio, não haverá tributação, não vai haver nenhuma retenção de imposto. Agora, se ela distribuir R$50.000 para cada sócio ou um valor maior, haverá uma retenção de 10% de imposto de renda. O que significa isso? O governo vai reter 10%, vai segurar para ele 10% referente àquela distribuição de lucro. Tá? Se nós entrarmos um pouco mais na legislação, ela só fala que essa tributação ela vai acontecer efetivamente quando a distribuição de lucro anual for maior que R$600.000. Então, o que pode acontecer? Em alguns meses, ou alguns trimestres, alguns semestres, dependendo como que as empresas distribuem os lucros, em algumas distribuições o valor pode ser menor que R$50.000. Então, naquela distribuição, ela não vai ter retenção de 10%, porque foi menor que R$50.000 dentro daquele mês. Mas se o montante do ano for maior que R$600.000, lá na declaração de imposto de renda, o empresário vai declarar tudo isso. Então, lá na declaração de imposto de renda, na declaração de ajuste anual, ele vai ter a tributação, porque o montante global do ano ultrapassou R$600.000. Mas, a partir dos R$600.000, a tributação não vai ser 10%. Tá? Vai ter uma alíquota crescente entre 600.000 e 1.200.000. Então, entre esses dois valores, vai ter uma alíquota que vai crescer de 0 a 10%, uma crescente linear. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí uma distribuição de R$900.000, a alíquota vai ser 5%, né, que é exatamente o meio ali entre 600 e 1.200.000. Agora, acima de 1.200.000 de distribuições de lucro no ano, acima disso, é 10% de tributação e não se fala mais nisso. Então, mensalmente ou no momento da distribuição de lucro, se ela for acima de R$50.000, haverá 10% de retenção. Mas lá na declaração de ajuste, vai ter que pegar a somatória do ano para encontrar a alíquota efetiva da sua distribuição de lucro. E aí, claro, vai ser descontado aquele imposto que já foi retido. Nós vamos dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Vamos pegar o caso aí, então, de um empresário que teve aí 2, 3 distribuições de lucros de R$60.000 aí, durante o ano. Então, ele totalizou aí R$180.000 de distribuição de lucro no ano. 3 distribuições de 60.000, por exemplo. Então, nessas 3 distribuições de lucro, ele teve uma retenção de 10% em cada uma. Então, ele teve R$6.000 retido na primeira, na segunda e na terceira, totalizando aí R$18.000 de imposto retido. Mas o total do ano dele deu R$180.000. Ficou abaixo dos 600. Então, lá na declaração de ajuste, na declaração de imposto de renda dele, ele não vai ter a tributação de lucros e dividendos, porque ficou menor que 600.000. Então, provavelmente, esse imposto retido, o governo vai restituir para ele, certo?
É igual funciona com o imposto de renda das pessoas físicas normalmente hoje. No Olerite é retido um pouco, depois chega lá na declaração de ajuste, as pessoas podem ter despesas dedutíveis que diminuem o imposto devido e a diferença que ela teve a retenção, ela pega de volta, ela pega a restituição. Então, para lucros e dividendos pode funcionar dessa mesma forma. Agora, se o somatório da distribuição de lucro do cara lá, dessa pessoa, ultrapassou 1.200.000 no ano e ele teve as retenções de 10% durante o ano, lá na declaração de ajuste, se a alíquota efetiva dele der os 10%, já foi pago, ele não tem que pagar mais nada. Então vai ter esse ajuste na declaração anual. Então nós temos dois momentos. O primeiro momento que é a retenção, se a distribuição de lucro for maior que 50 mil. Se ela for menor, não se fala em retenção, tá? E nós temos um momento lá na declaração de imposto de renda que é realmente apurar e calcular se ele realmente deve alguma coisa de tributos de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Claro que pode acontecer também casos contrários, né? Onde às vezes o empresário ele tem mais de uma sociedade, então ele tem mais de uma empresa onde ele pega lucros. Às vezes ele pega 20 mil de uma, 30 mil da outra, 40 mil da outra, e todas essas distribuições são menores que 50 mil. Então em nenhuma delas ele vai ter a retenção de 10%. Mas o somatório anual passa de 600 mil. Então, vamos supor que esse somatório anual dê 900 mil reais. Então, lá na declaração de imposto de renda, ele vai ter 900 mil de reais de lucros acumulados, lucros que são oriundos de várias empresas, e lá na declaração de ajuste, ele vai ter a tributação, a alíquota calculada. Lembrando que entre 600 mil e 1.200.000, essa alíquota pode ser de 0 a 10, ela não vai ser 10, somente vai ser 10% acima de 1.200.000. Então, é assim que vai funcionar na prática a tributação a tributação sobre lucros e dividendos a partir de 2026, se esse projeto de lei for sancionado pelo presidente ainda em 2025. Mas agora, Douglas, existe alguma possibilidade de nós escaparmos dessa tributação? É agora que entra um assunto que também já está à tona há muito tempo, mas entra as estratégias societárias que nós, contadores, juntamente com empresários, temos que elaborar. Né? Hoje fala-se muito em holding, né, holding patrimoniais, holding de participações societárias, então deve-se analisar o regime tributário das suas empresas, né, cada caso ele é único e nós temos que analisar para ver quais as possibilidades legais de diminuir esse imposto ou não ter esse imposto sobre essa tributação, desculpa, sobre lucros e dividendos. Então, cada caso ele é único e deve-se analisar essa situação individualmente, mas a legislação, o projeto de lei, ele é bem claro que essa tributação ela só é devida de pessoa jurídica para pessoa física. Então, eu, sócio, como meu CPF, recebendo distribuição de lucro da empresa que eu sou sócio, vou ter essa tributação. Ela é devida pelo contribuinte pessoa física e não pela empresa. Então, em casos de distribuição entre pessoas jurídicas, esse projeto de lei ele não fala de tributações para pessoas jurídicas, somente para pessoas físicas. Então, já fica aí um ponto de alerta para você estudar e analisar junto com o seu contador, e nós, o Santos Contabilidade, também estamos à disposição para estudar possibilidades de você diminuir ou até mesmo não ser tributado por esse novo tributo de lucros e dividendos que provavelmente já vai começar a valer a partir de 2026. Outro ponto muito importante que muitos empresários já questionam e também já fazem pesquisas por aí relacionado a esse projeto de lei é quanto ao lucro que a empresa está tendo neste ano de 2025. Muitos já querem fechar a contabilidade, já apurar o lucro, já distribuir esse ano, sendo que o fechamento contábil ele não aconteceu. O fechamento contábil só vai acontecer depois, lá de 31 de dezembro, normalmente como as empresas fecham a sua apuração contábil. Né? O projeto de lei prevê que se o lucro do exercício de 2025 for aprovado, deliberado em ata pelos sócios ainda em 2025, o lucro desse ano ele será isento mesmo que distribuído em 2026, mas isso tem que se passar por ata e aprovação. Então isso é uma outra coisa que está sendo discutida, até o CFC já enviou uma carta, né, para o governo analisar essa situação, porque o período é muito curto e até 31 de dezembro de 2025 as contabilidades e as próprias empresas não vão conseguir analisar a lucratividade, fechar o balanço anual para avaliar se a empresa teve lucro, teve prejuízos. Então é um período muito curto e isso está sendo discutido. Lembrando que pode haver algum veto do presidente em relação a alguma cláusula, algum inciso, né? Ou pode ter uma sanção do projeto de lei por completo. Então nós estamos de olho nos próximos passos aí, está na etapa final e tudo se encaminha que a partir de 2026 isso já esteja valendo, com algum veto ou não. Mas é mais um ponto que você, empresário, tem que ficar de olho relacionado ao resultado do exercício
também para talvez conseguir encaixar ele dentro da isenção, mesmo que ele seja distribuído em 2026. Bom, pessoal, em resumo era isso que nós queríamos detalhar essa situação da tributação de lucros e dividendos para vocês. Quero que você deixe o like, comente esse vídeo, compartilhe com outros empresários e se inscreva no nosso canal também para não perder nenhuma atualização e conteúdo que publicamos aqui referente a esse assunto. Nós estamos totalmente à disposição para sentar, conversar e alinhar essas situações com vocês empresários. É só entrar em contato conosco. Um grande abraço e até mais.